Boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Lucimara, eu sou analista de segurança no CERJ-BR e também sou coordenadora de um grupo de trabalho no LACNOG, que se chama LAC-AWG, que é o grupo de antiabuso na América Latina e o Caribe. Então, hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre a BCOP, a Best Current Operational Practices, ou melhores práticas correntes, que a comunidade desenvolveu. Eu fui a editora do documento e eu queria trazer para vocês uma novidade, que o documento foi lançado agora em maio, lá no LACNIC. Quem já tinha ouvido falar dessa iniciativa, desse documento? Algumas pessoas. Tá. Então, aqui foi justamente um anúncio que saiu semana passada na mídia nacional, saiu também na mídia internacional, a ideia de que o documento ele é um conjunto de critérios básicos de segurança para dispositivos de rede, os CPEs, que vocês, operadores, conectam, colocam na casa do usuário para conectar o usuário à rede de vocês. Por quê? Porque, infelizmente, esses dispositivos vêm com muitos problemas, vulnerabilidades, e aí eles são utilizados abusados para uma série de ataques. Então, a gente espera que, uma vez que vocês consigam colocar nas redes de vocês dispositivos melhores em termos de qualidade de segurança, a gente vai ter a redução dos ataques que são provocados pelo abuso desses dispositivos, né? Então, eu vou muito rapidamente aqui, eu não quero entrar muito em detalhes nas questões dos ataques, até porque a Cristina e o Klaus falou com vocês uma boa parte da manhã hoje, né? Mas só dando uma recapitulada para contextualizar, a gente observa já há um bom tempo ataques utilizando dispositivos, principalmente de IoT, né, e CPS como esses. Agora, isso ficou bastante evidente em setembro de 2016, que é quando o Mirai veio à tona, né, no caso do Brian Krebs. Então, o Krebs recebeu um ataque de negação de serviço da ordem de 620 gigabits por segundo, que era uma coisa completamente impensada na época, né? Hoje a gente vê ataques de 1 tera para mais, e 300 gigabits virou o normal. Então, vocês, melhor do que eu, sabem o que é sentir isso na rede de vocês, né? O quanto é ficar serviço fora do ar e tudo mais. E isso tudo provocado por quê? Por câmeras, dispositivos IoT e CPEs também mal configuradas e com serviços abertos e com uma série de coisas. O Mirai ele utilizava basicamente uma lista de 60 senhas conhecidas para a administração de dispositivos, então era brute force de senha, e aí ele ganhava o administrador do device, instalava um malware e saía fazendo ataques mundo afora. Ainda em outubro, né, teve o ataque à DIN, que era essa administradora mundial de serviços de DNS, e, com isso, vários serviços, principalmente nos Estados Unidos, ficaram fora do ar. Serviços como PayPal, Netflix, Spotify, vários ficaram fora do ar, porque o ataque foi diretamente na infraestrutura de DNS. E aí o atacante disponibilizou o código-fonte do Mirai. E aí, com isso, variantes começaram a surgir. E aí, em novembro, a gente teve o caso da Deutsche Telekom. A Deutsche Telekom foi atacada por uma variante do Mirai, que usava uma vulnerabilidade de um serviço exposto, que não era para estar exposto na WAN, mas estava aberto. E não bastasse estar aberto onde não devia, ele aceitava comandos erradamente. Onde era para ter um parâmetro de um identificador de um servidor NTP, você mandava um comando e ele executava. Então, com isso, a Deutsche Telekom sofreu um ataque e, como era muito intenso, saiu do ar quase 1 milhão de usuários da Deutsche Telekom. Foi muito forte. Agora, lições aprendidas da Deutsche Telekom. Por que a Deutsche Telekom se recuperou tão rapidamente? Em 2 dias, ela estava com praticamente tudo resolvido. Porque ela tinha uma plataforma de gerenciamento desses dispositivos. Ela conseguiu com o fabricante, na verdade, ela mesma acho que produzia boa parte do firmware, ela conseguiu gerar um firmware novo, que corrigisse aquela vulnerabilidade e
fazer a instalação do firmware muito rapidamente. Então, em 2 dias, ela resolveu o problema. Ela simplesmente dizia para o usuário, desliga, liga de novo. Porque a hora que você desliga, o dispositivo se conecta no servidor, baixa a atualização e atualiza. E resolve o problema. Então, mas boa parte, muitos devices não têm esse instrumento de gerência disponível. Então, isso é uma outra falha que precisa ser consertada. É ter a disponibilidade do cliente de gerenciamento e de uma plataforma de gerenciamento para se poder aplicar correções quando forem necessárias. Mais recentemente, embora também a gente já observa há um bom tempo isso acontecendo, essa aqui foi só mais uma variante, uma forma de se executar. Vários hardwares diferentes, né, que têm vulnerabilidade, e aí ele permite, por execução de um comando que não tem autenticação nenhuma, trocar o número do DNS server do CPE do usuário. Então, aqui é um exemplo de um D-Link. E aí o atacante vai lá, troca o endereço IP do servidor do DNS, e, por conta disso, cada vez que o usuário tenta fazer uma query por serviços, né, para saber o endereço do serviço, ele muitas vezes, dependendo do domínio, redirecionado para servidores que não são os verdadeiros. Principalmente, aqui no caso, os serviços, né, de banco, mas também servidores provedores de conteúdo e de hosting, né? Conteúdo Netflix, KingHost, Wallhost, ou seja, vários serviços que são comuns, eles estavam sendo, entre aspas, sequestrados, não é exatamente a palavra, mas redirecionados para serviços que eram falsos, e aí era uma fraude com o usuário. Para vocês, do ponto de vista de provedor de acesso, qual era o grande problema? Quem aqui nunca recebeu uma ligação de usuário? A minha internet está lenta. E aí você vai lá, você mede a rede do cara e a rede está legal. Ah, vou ter que mandar um técnico aí para ver o que está acontecendo. E aí o problema, na verdade, não era com a infraestrutura de rede, disponibilidade de banda. Era uma latência de um servidor DNS que não era para estar lá. Né? Então, tudo isso são problemas que ataques de segurança influenciam o trabalho de vocês, a performance da rede de vocês. A gente ouviu muito, durante o processo de desenvolvimento, teve casos, por exemplo, eu soube de um caso na Argentina, e saiu também na mídia bastante um malware para CPE que não bastasse ele usar, quando ele quisesse, ele tinha uma função de kill. Ele sobrescrevia o firmware do device e matava o dispositivo. Teve provedor na Argentina que teve que trocar mais de 1.000 dispositivos da casa do usuário, porque simplesmente deixou de funcionar. Então, assim, aí vocês vão falar, Lucimara, por que eu tenho que me preocupar com segurança nos meus dispositivos? Por isso mesmo. Quando o seu device é comprometido, alguém está usando o seu recurso para lançar ataques para o resto do mundo. E a tua rede começa a ficar lenta. Ataques de negação de serviço, por exemplo, se o seu device estiver infectado com um malware e ele está sendo comandado para executar um ataque de negação de serviço, ainda que não seja na sua rede, ele pode mandar para a sua própria rede ou pode mandar para a rede de um terceiro. Se for na rede de um terceiro, e se for fora do seu peering, lá, do seu conjunto de parceiros, você vai ter que pagar trânsito para isso. Então, é o seu dinheiro de trânsito que está sendo jogado no lixo para um atacante ganhar dinheiro fazendo a negação de serviço. Né? Você vai ter degradação dos seus serviços, eventualmente indisponibilidade, e aí você pode até perder clientes por causa disso. A questão até que eu falei, tá? O usuário liga, a rede está lenta, e aí você não consegue descobrir por quê, você tem que mandar alguém lá. Aí é o seu dinheiro que está indo para o lixo, é o seu tempo que está indo para o lixo, de ter que ficar fazendo debug de problemas que não deveriam estar lá. E aí a questão de proteger a sua reputação, a reputação do seu ISP. Quando você começa... Quando eu pego, por exemplo, o caso que a Cris e o Klaus comentou de spam.
Uma máquina, um CPE MikroTik, que está com uma porta permitindo forwarding de SSH e envio de spam. O que você acha que vai acontecer com o endereço IP do seu dispositivo? Vai cair no blacklist. E aí o teu usuário vai começar a ter problema. Você vai começar a ter problema de recurso. Porque o teu IP vai ficar bloqueado em uma série de serviços. Então, a reputação dos endereços IPs do seu provedor também é um problema para você. Então, o que a BCOP traz? Ela trata de vários problemas de segurança, os principais que a gente analisou e tenta cobrir. Credenciais padrão. Então, o problema que o Mirai tinha, que era uma tabela de 60 senhas, que ele já sabia previamente, e que funcionavam numa série de devices, isso a gente tenta cobrir com requisitos de usuário e senha não padrão. Credenciais que não podem ser alteradas, vários deles tinham isso, vinha com uma credencial gravada no código firmware, e aí você quer alterar e não consegue. A mesma coisa com serviços que não podem ser desativados. Então, isso é uma questão que precisa mudar. Falta de mecanismo de atualização, para a aplicação de patches, acessos não documentados, principalmente backdoor. Algumas vezes vem por erro de programação, ele esqueceu, entrou, estava no desenvolvimento do firmware, precisava colocar aquilo como uma forma de testar alguma coisa. Esqueceu de tirar e foi para a versão de firmware de release de massa. E aí tem que ter esse cuidado, para não deixar sair com backdoor. O uso de protocolos e algoritmos obsoletos ou inseguros. Por exemplo, Telnet. Mirai usava Telnet. Telnet na porta 23, usuário e senha conhecido. Pum. Então, serviços obsoletos, se não usam criptografia. Ou mesmo, tem alguns casos que usam criptografia, mas muito, muito antiga e que é muito fácil de se quebrar. Então, esses todos são requisitos que a gente está tratando. E a outra questão também importante é o suporte à correção de segurança, porque existem muitos problemas, e tem muitos fornecedores que não estão preocupados com isso. É o famoso deploy and forget. Instala e esquece. Né? Então, quem aqui soube recentemente daquele caso da MikroTik, né, que tinha um problema de IPv6, e aí você fazia um discovery de IPv6 e pum, desmontava o router no meio do caminho. Né? E a MikroTik teve uma atitude bastante complicada ao tratar esse bug, né, essa vulnerabilidade. O pesquisador ficou mais de um ano quase tentando reportar. Reportava e a MikroTik, vou resolver. Não, isso não é bug, isso é assim mesmo. Até que chegou um ponto que a MikroTik falou, o pesquisador falou, eu vou publicar, eu vou apresentar, e se não tiver patch, vai ser um problema, porque vão começar a explorar. Aí foi muito engraçado, porque isso tudo era uma discussão no fórum público, no site da MikroTik. Aí a própria MikroTik, a vulnerabilidade é essa, assim, assim. Como assim? Você ensinou o povo a explorar a vulnerabilidade dentro do seu próprio produto? Não dá para ser assim, precisa ter uma forma de você receber as denúncias de vulnerabilidades existentes, de você tratar e de você produzir o patch antes que isso vá a público. Né? Então, tudo isso são itens de segurança que a gente tem que pensar quando a gente vai escolher o produto que a gente vai comprar. Né? Eu, particularmente, prefiro comprar bem, mesmo que eu pague um pouco mais caro, mas não ter dor de cabeça, do que ter que me virar com dor de cabeça depois. Né? Então, assim, o documento está disponível nesses dois endereços, que é no LACNOG e na MOG. Esse trabalho, como eu disse, ele foi um trabalho conjunto da comunidade, começou dentro do LACNOG, e em parceria com a MOG, que é uma associação americana de combate a abuso de dispositivos móveis, malware e mensageria. E eles nos deram um suporte bastante grande, então a gente fez todo o desenvolvimento do documento aqui, e aí, quando chegou num certo nível, a gente falou, está aqui, vamos tentar agora fazer com que a MOG também trabalhe. E aí a gente teve feedback de muitas organizações que são participantes da MOG,
entre elas a Cable Labs, que é quem produz os padrões para a indústria de cable modem, o DOCSIS. Então, o DOCSIS quem faz é a Cable Labs, e eles trabalharam também junto com a gente no desenvolvimento desse documento. O documento já está com tradução para japonês, estamos trabalhando na versão final, revisão final para lançar espanhol, português e coreano, deve sair aí nessa semana que vem. E já temos também pessoas para traduzir, vai levar um pouquinho mais de tempo para alemão e francês. Tá? Então, a ideia é que esses requisitos se tornem aí, acessível mundialmente para que todos possam se beneficiar de especificações que, na hora que você for comprar, você possa escolher melhor o seu dispositivo. Né? A intenção é que o produto venha para o mercado de uma maneira mais segura, que ele venha com defaults, né? As configurações padrões venham melhores, venham mais seguras, ao invés de totalmente aberta, escancarada, para que possa ser explorada e utilizada por quem não deve. Né? Então, esse daqui é mais ou menos o conjunto de conteúdos do documento. Eu vou abrir para vocês e vou mostrar como é que está. Então, aqui é basicamente a tabela de conteúdo. Os requisitos eles são estruturados em alguns conjuntos maiores. Então, requisitos gerais, ali eu vou entrar em itens como identificação do produto, identificação do produto e descrição. Tá? Então, basicamente, qual é a versão de firmware, modelo? O fornecedor ele tem que descrever para vocês o que é que está te fornecendo. Quais são as versões dos produtos que estão ali dentro. Imagina. As versões de software que estão instaladas, de firmware, em termos e também de chipset. Porque uma das coisas que a gente sente problema eu identifiquei um determinado chipset com um problema. E aí, o meu produto é atingido por aquele problema ou não? Se um vendedor publica e tem tal vulnerabilidade em tal lugar, aquilo afeta o produto que está na minha casa, no meu parque? Eu tenho que saber. Né? Então, eu só vou saber se eu tiver um descritivo do produto que eu estou comprando. Questões de deixar disponível também para o uso na interface informações que permitam identificar qual é o contato para reportar a vulnerabilidade, e se o produto está ou não dentro do prazo de validade do ponto de vista de aplicação de patches de segurança. E aí, isso eu vou discutir um pouco mais no final, mas tem requisitos aqui de política que o vendedor tem que ter, que o fornecedor tem que ter em relação à disponibilidade de patches de segurança. Tá? Então, requisitos gerais é basicamente informação, requisitos de segurança de software, onde a gente trata aqui coisas como não ter credencial, senha hard-coded, senha, chaves de segurança, que fiquem hard-coded no código, porque se você precisar mudar, você não consegue, a não ser se você tiver uma versão nova de firmware. A questão de criptografia de dados que deveriam estar guardados de maneira segura. E a questão de remoção de backdoors que, eventualmente, sejam utilizados no desenvolvimento. Aqui é importante, requisitos de gerenciamento e de update. Então, um dos problemas que a gente observa, não tem gerenciamento remoto, às vezes, quando tem, é falho, é inseguro. O máximo que alguns dispositivos oferecem é um telnet, e aí é um problema. Então, se eu não vou conseguir usar um protocolo completo de administração e gerenciamento como um TR-69, né, o WMP,
o mínimo que eu precisaria seria um SSH para eu poder rodar scripts. Fazer uma conexão segura no meu device e executar os scripts que eu precise para configurar parâmetros nesse dispositivo, né? Então, aí aqui eu vou tratar questões disso, né, de que tem que ter autenticação, tem que ter criptografia, tem que ter uma forma de você restringir de onde vem aquela conexão. Então, eu vou aceitar conexões do mundo para o meu device para fazer gerenciamento? Não. Eu só vou aceitar conexões que venham, sei lá, de um range de endereços IPs, que são máquinas minhas que eu controlo para fazer o gerenciamento de maneira adequada, ou então a partir de uma URL de um servidor, por exemplo, TR69, né? E aí, isso tudo eu tenho que ter suporte dentro do device para que ele me permita fazer esses arranjos, tá? Então, tem uma seção inteira aqui que é sobre os requisitos de gerenciamento, mecanismos, ele tem que verificar antes de fazer a atualização, a integridade e a autoridade daquele código que está sendo instalado, para evitar que código produzido por terceiros não autorizados e que, eventualmente, vão conter malware ali, sejam instalados no seu dispositivo. Então, a questão de atualização, né? Como é que tem que ser feito para ele verificar as atualizações, que seja feita de forma periódica, que seja feita... Aí, agora sim. Que seja feita de forma periódica, que o usuário possa também disparar um processo de verificação por atualização, ou, eventualmente, que o ISP possa mandar um aviso, olha, precisa fazer atualização. Só um detalhe aqui, vocês veem que existe um deve e um deveria. Lá no começo, eu acabei não mencionando a questão de terminologia, a gente tentou fazer mais ou menos como um protocolo, como o IETF faz, né, o should, o must. Então, são coisas que... O must seria aquela coisa que você tem que implementar de qualquer maneira. O should, que aqui a gente traduziu como deveria, é um requisito que é recomendado, mas ele não é obrigatório. Então, o deve é obrigatório. O deveria, você gostaria que tivesse, é um recomendado, mas não necessariamente é obrigatório. A gente tentou sempre fazer nesse sentido de seguir mais ou menos um formato padrão das coisas, e quando a gente fala de mínimo, é o mínimo mesmo. Os requisitos que a gente coloca aqui, eles não é que é obrigatório todo mundo exigir. Você vai balancear aquilo que você entende como bom para a tua rede, mas a gente tentou colocar aqui o mínimo que você não deveria mudar. Então, quando a gente coloca um deve, tá, a gente entende que aquilo realmente não deveria ser mudado, que aquilo é o mínimo necessário para você ter o mínimo de segurança dentro da tua rede, do teu dispositivo. E eu deveria, tá, isso aqui é dispensável, a gente pode implementar ou não, né? Requisitos funcionais, então aí vem as funcionalidades que o requisito que o dispositivo deve ter do ponto de vista de segurança. E aqui eu faço também um parênteses que a gente já está pressupondo que vai ter IPv6 no device, e que então você tem que, sempre que pensar em segurança, pensar nos dois protocolos, IPv4 e IPv6. Né? Eu digo, o fornecedor que vai vender isso para vocês. Porque, por incrível que pareça, existem fornecedores que consideram IPv6 ainda descartável. É opcional, e quando você ativa uma coisa, ele não ativa o IPv6, ou o IPv6, você tem que pensar a segurança dele totalmente separada. Então, a gente está querendo sempre que, não, o IPv6 ele tem que ser pensado de segurança também como é pensado o IPv4. Né? Então, aqui a gente tenta mostrar coisas que não devem vir habilitadas por padrão, que não devem estar expostas para a rede WAN, como, por exemplo, os protocolos, tanto que promovam a divulgação de informação sensível, né, que permitam a divulgação de informação sensível, ou seja, não tem uma forma de criptografar a informação, o Telnet, por exemplo, ou outros protocolos que permitam ser usados para amplificação, esses caras devem vir todos desabilitados.
O dispositivo tem que ter um mecanismo de atualização remota, como foi descrito no requisito anterior. E aqui a gente vai a questão da senha, né, que sempre para acessar a interface administrativa tem que ter uma senha e uma autenticação. E, se for um caso de uso de senha, ela não deve ser única, geral para todos os dispositivos. Ela tem que ser única, né? E ela não deveria ser obtida por meio de itens que possam ser deduzidos ou rastreados, como, por exemplo, um MAC address. Não deve nunca ser nula, e por aí vai. Então, a gente vai tratando todos aqueles pontos que a gente mencionou, que são problemáticos lá, a gente foi tentando cobrir com itens, né, de senha, de protocolos que devem não vir habilitados por padrão, ou outros que devem vir, né, habilitados por padrão, como, por exemplo, deixa eu entrar aqui, mostrar um dos meus favoritos. Aqui. FR15. Né? CPE deve sempre suportar filtragem anti-spoofing de acordo com o BCP 38. Por que a gente tem que pensar em fazer filtragem anti-spoofing já direto no CPE? Há quem diga que não, quem tem que fazer isso é o provedor direto no seu concentrador. Tá, faz sentido de certa forma, mas tem muitos que nem têm concentrador. Então, onde é que você vai filtrar? Quanto mais na ponta você fizer a filtragem, mais fácil é de se fazer, porque aqui você não tem dualidade de conexão, então você não vai ter aquele problema de URPF. Né? Se você tem duas conexões separadas, entra pacote por um lado, sai pelo outro, você poderia bloquear conteúdo. Se você fizer filtragem anti-spoofing, pode ser que você tenha um problema de bloquear tráfego legítimo. Aqui não. É uma conexão e ele sabe qual é o IP dele. Ele sabe qual é o range que ele recebeu. Se for um IPv6, qual é o prefixo dele. É muito mais fácil você executar uma filtragem anti-spoofing aqui do que você tentar fazer em qualquer outro ponto da rede do provedor. Quanto mais para dentro do backbone, mais complexo isso se torna. Né? E a outra vantagem, além de se fazer aqui, você está matando o problema na fonte. Você não está deixando sair. Se ele tiver contaminado com algum tipo de malware, ou o próprio computador do usuário dentro da rede da casa dele tiver com uma infecção por um malware que dispara, esse tipo de coisa, você já bloqueia no próprio CPE a filtragem anti-spoofing. Tá? A questão de DNS, como a gente viu, tem muito CPE que vem com DNS ativo por default e aberto para o mundo. E aí é um problema sério, ele vira um amplificador. Né? Então, eu não quero que o meu device não possa oferecer a possibilidade do usuário ter aí o seu DNS resolvendo dentro de casa, mas ele também não deve ficar aberto para o mundo, simplesmente porque ele vem aberto por padrão. Né? Então, o DNS, se tiver, ele tem que ser fechado, tem que ser só para a rede interna. E ele não deveria bloquear validação DNSSEC se, eventualmente, você queira ter isso dentro da tua casa. Né? E por aí a gente vai. Não vou entrar no detalhe de cada um dos requisitos. Requisitos de configuração inicial. Então, a gente tentou promover aqui os itens de configuração inicial para que eles viessem o mais fechado possível. Então, o CPE deveria ser configurado de forma restritiva, ao invés de modo permissivo, né, para evitar justamente que você esteja abrindo para o mundo. Então, protocolos que, principalmente usados em amplificação, em negação de serviço, que eles venham fechados, então, SSDP, SNMP, uma série deles, e que, eventualmente, não deveriam mesmo estar abertos para o mundo. Né? Opções de DNS relay também que venham fechadas, desativadas, port forwarding. Não que o usuário não possa fazer isso depois, ele tem que ter a permissão para fazer. A gente tem isso lá nos requisitos funcionais. Então, o usuário autenticado tem que poder fazer configurações que sejam necessárias para o seu uso. Né? Questão de rede Wi-Fi, se vier com Wi-Fi disponível. Né? Então, o SSID não deveria vir com o nome do dispositivo por padrão,
que isso é um indicativo fácil de como invadir aquele dispositivo, você já sabe de antemão qual é o fabricante, quais são as falhas que ele normalmente tem. Filtragem de spoofing tem que vir também aberta por padrão. Requisitos de PV6, aí que todos os mecanismos de transição, VPN, eles venham desabilitados a princípio por padrão. E aqui é aquilo que eu comentei com vocês, de requisitos do fornecedor. Então, é um problema sério o fornecedor, são poucos que têm um mecanismo de você poder reportar que você descobriu uma falha, de ele também dizer, olha, foi reportado falha tal e a gente vai produzir uma correção, vai ser liberada na tal data. Quais são os mecanismos, por exemplo, de mitigação? Se eu não tenho uma correção, mas eu tenho uma forma de contornar para que ele não seja explorado enquanto a correção é feita. Isso tudo não, são poucos os fornecedores que têm esse tipo de política hoje, né? Então, a gente gostaria que o fornecedor tenha uma política clara de suporte ao produto, principalmente no que diz respeito à correção de vulnerabilidades de segurança, que ele tenha uma forma, né, de fornecer requisitos, fornecer correções para os produtos, pelo menos ele é obrigatório enquanto o produto estiver à venda e desejável, não deveria, por 3 anos ainda depois que o produto parou de ser vendido no mercado, que ele encerrou o que a gente chama de end of sale, né? Então, que ele tem que ter uma capacidade de divulgação de vulnerabilidade de forma coordenada para evitar os desastres à la MikroTik, como a gente viu recentemente, que tem um ponto onde a gente possa, de contato, onde se possa enviar reclamações de vulnerabilidades existentes, e ter, no mínimo, um canal de suporte que seja acessível, né, para baixar os patches de segurança, onde ele possa informar vulnerabilidades que existem no produto, manuais e outros materiais aí de configuração, de atualização e de configuração de coisas seguras. Tá? No final, no anexo 1, a gente tem uma tabela. Deixa eu ver se eu chego um pouquinho mais depressa lá. Aqui. Então, assim, quem aqui tem um documento, quem aqui em casa tem um documento de requisitos de equipamento, de compra de equipamento? Quando eu vou comprar um equipamento, eu quero isso, listadinho. Alguém tem? Ninguém? Tem um geral, pelo menos um geral, né? Então, o legal é isso. Tem um geral? Tá, agora você vai poder agregar um item lá que é segurança. Então, essa foi a ideia da Bicop. E aí, a gente já montou uma tabelinha, onde tem lá... Vocês observaram que cada item tem uma numeração, um código e um número, né? Requisitos gerais, ele é um GR. 1, 2, 3, 4. Então, cada requisito lá recebeu um código, e aí aqui tem... Ele tem que ser mandatório, ele é só recomendado, ele é opcional. E qual é a configuração padrão que ele tem que ter? Tá? Então, a gente montou a tabelinha para que fique bastante fácil de, vou montar para o meu fornecedor, é isso aqui que eu quero. Tá? A gente já deixou mais ou menos montadinho o que é o mínimo necessário. Então, quando é tipo GR01, que é as informações do modelo, versão e tudo mais, é obrigatório, é mandatório. Aqui não tem nenhuma configuração padrão, a gente deixou em branco. Tá? E assim vai. Para todos os requisitos, a gente vai colocando o que é obrigatório, mandatório, o que é recomendado. E aí, dessa maneira, fica mais fácil para que vocês, na hora que forem falar com o seu fornecedor, é isso aqui. Pega lá o documento da Bicop e está tudo marcadinho o que vocês precisam implementar para a gente. Aqui vai também para todos aqueles requisitos. E aí eu chamo a atenção aqui para... Tem alguns itens que estão só com observação, que vocês vão ter que escolher algumas coisas, né? A gente não conseguiu colocar explícito algumas delas. Por quê? Porque depende da tecnologia que você está utilizando. Então,
Dependendo da linha de produto que vocês trabalham, pode ser que você tenha já alguma coisa mais ou menos naquele produto, não, mas na tecnologia. Então, por exemplo, broadband, protocolos de gerenciamento para broadband, CWMP TR069. A gente não colocou aqui como obrigatório, porque pode ser que tem outras tecnologias que não têm aquilo disponível. Se você vai para cable modem, por exemplo, você vai ter outras coisas para gerenciamento. Então, a gente deixou aqui em aberto para que você coloque qual é o protocolo de gerenciamento que você vai exigir que venha no teu dispositivo. Então, CWMP TR69, que é para o broadband, já tem também, se eu não me engano, para a GPON, dá para você colocar aqui, né? E assim vai. Ou não quero todo esse arcabouço de TR69, mas eu quero pelo menos um SSH na minha rede. Então, você vai dizer aqui qual que é o protocolo que você vai querer usar para a administração remota da tua rede. Tá? E assim vai. Então, onde tem aqui observações, as configurações padrão, a gente deixou um pouco em aberto para que vocês possam selecionar aquilo que é mais adequado dentro da rede de vocês, da perspectiva de vocês de uso. Né? Ou quero mais de um. Tá, eu quero o TR69 e quero o SSH como segunda forma. Beleza, coloco os dois, não tem problema nenhum. O que pode eventualmente ter, talvez tenha que pensar um pouquinho aí também, consumo de CPU, de memória, você tem uma certa restrição desse tipo de recursos dentro de dispositivos desses. Mas nada que não seja, a princípio, gerenciável. E a gente já sabe, não dá para voltar muito atrás em termos do que a gente quer de segurança dentro desses devices. Né? E assim vai. A gente vai deixando aqui já montadinho cada um dos requisitos e o que é recomendado. Então, aqui, quando protocolos que devem vir desativados por padrão, a senha inicial por dispositivo. Aqui, na questão da senha inicial, a gente deixou em aberto também se o ISP vai querer criar um formato de senha, não uma senha única para todos, não uma senha, uma senha igual para todos, mas eu quero pegar alguns itens e aí você monta um formato de senha mais ou menos assim. Tá, você vai pedir isso para o seu fornecedor, ele pode ser que ele monte ou não. Ele vai gerar uma senha randômica para cada um. Então, depende de você dizer aqui qual que é o mecanismo que você quer que venha as senhas para cada device. A questão do NTP, que ele é apenas o cliente, que a gente vê muito, vem pacote inteiro de NTP de server instalado. Para que eu preciso? Não preciso de um NTP server na minha rede, eu só preciso de um cliente, né, para o meu dispositivo. E por aí vai. A questão de criptografia no Wi-Fi, que ela vem a criptografia adequada, apropriada e ativada. O que quer dizer apropriada? Significa que ela é a versão mais atualizada, que não esteja aí com bugs, né? Que tenha um conjunto de cifras disponível que seja adequado para aquele contexto. Tá? E por aí vai. Então, a gente já deixou tudo mais ou menos montadinho, e quando é necessário que vocês tenham uma escolha a fazer, está aqui embaixo, mais ou menos, descrito qual é o item que você tem que pensar, o que você tem que colocar ali. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para falar. Vou deixar, tem 1 minuto aqui, segundo o coisa, para a gente poder fazer perguntas, e eu abro para vocês para perguntar. Sem perguntas? Então, assim, só uma última mensagem. É importante que vocês comecem a demandar a segurança nos produtos de vocês. Né? Se a gente não começar a pedir por segurança, o mercado vai continuar vindo com a barra lá embaixo. Se a gente não eleva a barra, o que vai continuar vindo é o porcaria. E aí, se a gente não, e aí a gente vai continuar sofrendo os problemas de ataques. Você vai continuar tendo que trabalhar para pagar o custo do outro usando o seu recurso. Então, acho que isso não é legal. Né? Então, pensar que a gente pode levar esse nível lá para cima em termos de segurança vai ser um benefício para todo mundo, para você e para o resto da comunidade, que o volume de ataques vai diminuir por conta de abuso de dispositivos de rede.